Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que o programa de hoje vai tocar o nosso coração. Mas por que eu tenho esta certeza? É a palavra de Deus que me dá esta certeza. A palavra de Deus diz que uma vez ela proclamada, ela não volta a Deus sem produzir fruto. E ela vai produzir fruto em nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus é luz. Está escrito aqui. Ela é a luz que ilumina os nossos passos. E justamente o texto que escolhemos para hoje vai nos falar disso, dos passos da nossa vida. Seguir a Jesus. Qual o caminho que nós devemos seguir para seguir a Jesus? Vamos ler então o texto, João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Responda aí em casa. Jesus. Aquele que me segue. Seguir a Jesus. O que é seguir a Jesus? Aquele que me segue não andará nas trevas. O que são as trevas? Mas terá a luz da vida. Mas hoje, na partilha da palavra de Deus, nós vamos meditar sobre essas três palavras: seguir, andar em trevas e luz da vida. Nessas palavras, o que significa, no seu modo de entender, o que significa seguir a Jesus? Seguir a Jesus, em primeiro lugar, ter a Jesus como seu salvador pessoal, ser batizado. E seguir a Jesus é uma adesão pessoal a Jesus Cristo, nosso Senhor, e assumir na vida a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Seguir aquilo que Jesus disse nas Sagradas Escrituras. Me lembra muito aqui o conselho de Nossa Senhora lá nas bodas de Caná, no primeiro milagre de Jesus, quando ela chegou para os servos e disse assim: façam tudo o que ele vos disser. É isso que Nossa Senhora diz para cada um de nós. Vocês querem seguir a Jesus? Façam tudo o que Jesus vos disser. E ele vai dizer aonde? Na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Eu vejo, Regis, assim, para nós cristãos, para nós católicos, que queremos realmente seguir Jesus, viver na luz, ter comunhão com Deus, é algo de suma importância, imprescindível na vida. O conhecimento, a leitura, a vivência da palavra de Deus. Mas nós podemos unir esse texto naquele texto que Jesus fala da videira. No texto da videira, Jesus fala: permanecei em mim. Seguir a Jesus e permanecer em Jesus. Isso significa, meus irmãos, que nós devemos ler a palavra de Deus, como já foi dito e repetido. É viver a palavra de Deus na força e no poder do Espírito Santo. Participarmos de uma comunidade de oração. Participarmos da missa, da Eucaristia. Orarmos diariamente em casa, com a nossa família. O terço de Maria, o terço da libertação. Isto é seguir Jesus. Não adianta nós dizermos: eu sigo Jesus. Mas o que você faz de concreto para seguir a Jesus? Justamente nós precisamos ter uma vida de piedade, como foi dito, de oração, de meditação da palavra, da Eucaristia, de um grupo de oração, de frequência à igreja. Nós precisamos conhecer mais sobre Jesus. Eu queria falar, entrar um pouquinho aqui no que você está falando, porque você citou algo que é imprescindível no seguimento a Jesus, é a abertura ao Espírito Santo. Todo esse dinamismo de vida espiritual é movido pela ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos revelar Jesus.
É o Espírito Santo que vai iluminar a palavra de Deus. Então, sempre, sempre, continuamente, vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Peça o Espírito Santo, vai ler a palavra de Deus. Peça o Espírito Santo, vai rezar. Peça o Espírito Santo. Mesmo porque a palavra de Deus diz que o Pai não negará o Espírito Santo àqueles que pedirem em nome de Jesus. Pois é, vai rezar o terço da libertação, porque isso às vezes é difícil a gente conseguir transmitir, mas o terço da libertação não é uma fórmula mágica. O terço da libertação é palavra viva, de Deus vivo. E esta palavra de Deus que está aqui nas Sagradas Escrituras, né? Porque foi daqui que o terço da libertação foi tirado. Esta palavra, ela se torna viva em nós pela ação do Espírito Santo. Então, quando você reza o Espírito Santo, invoca, antes de orar o terço da libertação, você vai sentir que o poder da palavra de Deus vai atuar fortemente no seu coração, Maísa, e na sua vida. Esse texto fala justamente disso que você está dizendo, não é? Que quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Deixa as trevas, seguindo a Jesus, através de uma vida, como foi dito, quero repetir e insistir, de meditação da palavra de Deus, da oração em família, da frequência aos sacramentos na igreja, da frequência a um grupo de oração, da frequência à Eucaristia, nós iremos seguindo Jesus, nós iremos permanecer em Jesus. O que vai acontecer na nossa vida? Nós não andaremos mais nas trevas, mas teremos a luz da vida. Eu quero dar um exemplo disto que nós estamos falando, justamente de um homem chamado Cristiano. Eu não vou dar a cidade, ele é do Maranhão, para que vocês não possam identificar a pessoa de quem eu estou falando. Ele andava nas trevas e ele está dizendo que agora ele tem a luz da vida. Ele tem a luz da vida porque ele está seguindo a Jesus. Ele descobriu Jesus. Ele descobriu a vida e vida em plenitude. Estou testemunhando esta grande graça que recebi, porque prometi que se alcançasse através do terço da libertação, eu escreveria para vocês. Preste atenção que testemunho maravilhoso deste homem chamado Cristiano. Eu tinha muito medo de tudo. Quem sabe você também vive uma situação de medo. Medo do desemprego, medo de doenças na sua pessoa ou de alguém da sua família, do desemprego, de um problema de ordem material, de ordem familiar, de brigas e tantos outros medos que vêm ao nosso coração. Você poderá pensar, mas eu não tenho medo. Tem sim, a palavra de Deus diz que todos nós temos medo. Inclusive São Paulo tinha medo. Está escrito aqui na Bíblia. São Paulo tinha medo. Imagine nós temos medo também. Vamos colocar no plural, né? Nós temos medos também. Eu tinha muito medo de tudo. Tinha a síndrome do pânico. E a minha vida ruiu por completo. Toda a vida dele, do Cristiano, ruiu por completo devido ao medo e, consequentemente, devido à síndrome de pânico. Comecei a não sair mais de casa e, quando saía, passava mal. Eu chorava de medo na rua. A angústia era muito grande e eu ia frequentemente para o hospital fazer exame do coração. Às vezes, eu me lembrava de quando estava com saúde e tinha saudade disto. Foi então que, através da Rede Vida de televisão, no programa Rabboni e Você, que você está assistindo agora, foi que eu conheci o livro Terço da Libertação e a oração do Terço da Libertação. E eu comprei este livro. Foi aí que a minha vida começou a mudar. Eu comecei então a orar o Terço da Libertação, lendo o livro, e pedi com muita fé, mas muita fé, que Jesus me curasse da síndrome do pânico. As trevas do Cristiano naquele momento eram a síndrome do pânico. E ele pediu que Jesus iluminasse aquele problema da sua vida.
Cada vez que eu orava o terço da libertação, eu me sentia mais forte. E depois de alguns meses, eu já estava completamente curado. Um homem que chorava de medo pelos cantos, um homem que tinha medo de sair à rua, que tinha angústia, que ia correndo para o hospital por problemas cardíacos, um homem que viu a sua vida ruir por completo e certamente da sua família também. Ele estava curado por quem? Por Jesus, pela sua palavra, a luz que é Jesus. Eu vim como luz ao mundo, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E o cristiano conquistou a luz da vida. Sim, ele conquistou. Foi uma conquista que ele teve através da fé em Jesus e da sua palavra. Ele começou a seguir a Jesus através da oração do terço da libertação. Meu bom Jesus, olha que palavras lindas deste Senhor cristiano. Meu bom Jesus, eu hoje vos agradeço do fundo do meu coração. É emocionante, não é? Esta oração que ele fez. Que oração linda! Que agradecimento, não é verdade? Nós temos agradecido as graças que Jesus tem derramado na nossa vida e na nossa família. Quem sabe este é um momento que Deus nos dá de agradecermos a Ele, não é? Vamos fazer com o cristiano então. Meu bom Jesus, eu hoje vos agradeço do fundo do meu coração. Tão imensa graça que eu alcancei através da oração do terço da libertação. Glórias a ti, Jesus! Ele seguiu Jesus, ele conheceu Jesus, e ele não mais andava nas trevas, e ele começou a viver o caminho da vida, o caminho da luz, que é Jesus. Glórias a ti, Senhor! Mas o que você diz disso tudo? Esse texto é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso porque desde que o pecado entrou no mundo, a palavra de Deus é muito clara lá na primeira epístola de São João, no capítulo 5, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz nas trevas do pecado. E basta a gente ler os jornais, assistir pela televisão os noticiários. Nós estamos vendo que as trevas do mal estão mesmo invadindo o mundo todo. Aí vem Jesus e diz: olha, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que ilumina o mundo. Não existe outra fonte de luz espiritual para iluminar o coração, a alma, a vida do ser humano. É só Jesus. Aquele que me segue, aquele que segue Jesus, aquele que tem Jesus por seu Senhor e Salvador, aquele que segue a palavra de Deus, aquele que segue os preceitos de Deus, aquele que segue o mandamento do amor de Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, aquele que põe em prática a palavra de Deus, aquele que assume as promessas da palavra de Deus. Aquele que assume a Eucaristia. Aquele que assume a Eucaristia, a vida da oração. Porque a palavra de Deus nos leva a isso, tem razão. cada vez mais, não é, a uma vida de comunhão com Deus. Não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Que luz é essa? Que vida é essa? Gente, é vida eterna. É vida de Jesus, Deus não nos criou só para este mundo, não. A morte não é o fim de tudo, não. Nós fomos criados para a vida eterna. Se aqui a terra foi o lugar da nossa origem,
O nosso destino é o céu, nós temos um lugar preparado, um lar celestial. E aquele que segue a Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é o caminho para a eternidade. Ele é a vida eterna, ele é a verdade, porque ele é Deus. Então, seguir Jesus é andar na luz. Maísa, mas por que desse grande entusiasmo nosso com a oração do terço da libertação? Por que dá um testemunho pessoal seu? É porque Jesus, a experiência de Jesus vivo, você tem uma experiência, você prova na sua vida, prova dentro de você o que Jesus está realizando. Você tem provado na sua vida isto? Mas muito, muito, e especialmente essa experiência de se abrir à ação do Espírito Santo de Deus, permitindo que durante a oração do terço da libertação, não é? Nosso coração esteja aberto, nosso interior esteja aberto, para que Jesus, que é a luz do mundo, entra. E sabe, a gente sente em nós o efeito. Mas Maísa, por falar em efeito, mas que efeito deu na vida do cristiano a oração do terço da libertação? Ele descobriu Jesus vivo na sua vida, ele estava morto. Aqui fala em luz da vida esse texto, não é verdade? É verdade. Ele ressuscitou, ele mesmo diz aqui, não é? Minha vida ruiu por completo, ele não tinha mais sentido, não tinha mais caminho, não tinha mais esperança, tudo estava destruído. E ele termina, eu quero repetir e insistir, porque tem que ser do nosso coração isto hoje. No programa de hoje, nós temos que fazer isto, meu bom Jesus. Repita comigo isso, Maísa. Meu bom Jesus, eu agradeço do fundo do meu coração tão imensa graça. Meu bom Jesus, obrigado, Jesus. Meu bom Jesus, obrigado por o Senhor nos ter dado o terço da libertação. Meu bom Jesus, obrigado porque um dia o Senhor pediu e insistiu no meu coração. Eu quero que você divulgue o máximo esta oração do terço da libertação. E vocês têm sido testemunhas disso. Nós não temos falado de outra coisa nestes anos do programa Rabone e Você. E os frutos têm aparecido. Nós podemos dizer com toda segurança, são mais de 10 milhões de pessoas que oram o terço da libertação em todo o mundo. São mais de 10 milhões de pessoas para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu bom Jesus, muito obrigado, Jesus. E meus irmãos, vamos nos preparando porque chegou aquele momento precioso da graça do Senhor Jesus. Vamos orar hoje especialmente pelos desempregados, pelos doentes e pelas famílias que estão se desagregando. Feche os seus olhos. Imagine-se frente a frente com Jesus. Jesus é a luz do mundo. Tente imaginar Jesus estendendo as mãos sobre você. E a luz poderosa do Senhor Jesus entrando no seu coração, percorrendo todo o seu interior, iluminando a sua alma, iluminando a sua mente, seu consciente, inconsciente, subconsciente, e arrancando todas as trevas, todas as raízes do mal, expulsando todo o mal da sua vida, da vida da sua família e dos seus queridos. Com muita fé e confiança no Senhor, vamos orar juntos. Vamos orar pelos desempregados e pelos doentes também. Coloque a mão aonde está doendo agora. Se Jesus me libertar... Se Jesus me libertar... E a minha família? E a minha família... Nós seremos verdadeiramente livres. Nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem piedade de nós. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos. Jesus cura-nos. Jesus salva-nos. Jesus salva-nos. Agora segurando nas mãos de Jesus. Jesus liberta-nos, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor, pela libertação, pelas curas que o Senhor está realizando na nossa vida e em todas as
Meus irmãos, e com esta alegria que Jesus colocou em nossos corações, Jesus a luz que ilumina, iluminou e iluminará sempre o nosso ser e a nossa família, vamos olhar uns para os outros, vamos nos amar, vamos nos perdoar, vamos nos abraçar, sorrir e dizer: sorria, Jesus te ama! Abrace-se em nome de Jesus. Jesus te ama, Jesus te ama, Estela. Jesus fez.